Olá, meus irmãos, bom dia! Hoje, terça-feira, dia 5 de maio de 2022, tá? Como de praxe, toda terça-feira a gente faz um encontrozinho para falar um pouco sobre o tema do QGR desta noite. Como você sabe, toda terça-feira, a partir das 7h30 da noite, nós temos o nosso encontro. Eu tomo a liberdade de antecipar um pouquinho o tema desse nosso encontro, baseado sempre em duas premissas, naquilo que determina algumas diretrizes do nosso movimento e também algumas questões que a gente entende que sejam questões importantes, né, apropriadas para o momento que a gente está vivendo, tá? Não só dentro do contexto geral, né, da nossa condição, enfim, como também de algumas questões particulares. Pois muito bem, ah, essa, essa semana eu sempre procuro trazer algum acontecimento, algum fato que de alguma maneira contribua para ilustrar o que a gente vai comentar, né? Eu acho que vale muito a pena uma, uma, uma frase, um postulado que diz o seguinte: a gente conhece o cristão pelas suas obras, tá? Não é pelo que ele fala, não é pelo que ele pensa. Um cristão se conhece pelas suas obras. Muito bem. Quando você eu vou chamar aqui o texto do apóstolo Mateus, né? O Mateus, dentre outras coisas bem bacanas que ele falou, sempre digo o seguinte: ficar decorando versículo é muito fácil, tá? É um estudo, é quase que um estudo acadêmico, né? Agora, o importante é você vivê-los na sua plenitude ou fazer o possível para vivê-los na sua plenitude. Então, apenas como uma referência da palavra de Deus, contida no Evangelho, a questão das nossas relações interpessoais. Bom, muito bem. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, a gente conhece o cristão pelas suas obras. Que obras são essas? A primeira delas, a primeira e a mais importante delas, é você ter uma atitude diante do Criador, uma atitude diante do Pai, uma atitude diante daquilo que é a causa primária de todas as coisas. A fonte de toda a inteligência, a fonte de todo o bem, a fonte da materialização de tudo quanto nós podemos desfrutar no mundo, é essa atitude. Como é que a gente age diante desta manifestação? Tá? Eu sempre gosto de tirar da figura do Pai, da figura do Criador, né, a figura personal, a figura humana, né, do coisa. Né? O que significa isso? Porque a condição divina é algo tão transcendente, é algo que está muito, mas muito além da nossa capacidade de compreensão, que ao personificá-la, ao dizer que está em algum lugar ou que é alguma coisa, é diminuir de tal forma que a nossa capacidade de compreensão deixa de ter a nossa capacidade de compreensão deixa de ter a sua função, porque a gente por não compreender na sua plenitude, acabamos por devagar ou por uma. Tá, então vamos voltar para o que é primitivo, vamos voltar para aquilo que efetivamente é, né? Então, o que é Deus, não é quem, o que é Deus, Deus é a causa primária de todas as coisas. Deus é a inteligência suprema. Deus é a fonte de onde tudo emana. Pois muito bem, então qual é a nossa atitude diante do Pai? Primeiro é ter uma atitude cotidiana relativo a observar a criação do Pai, observar as manifestações divinas e ter por elas uma absoluta, plena e total reverência. Então, como é que a gente faz isso em termos de atitude? Falando de atitude. Reconhece um cristão pelas suas atitudes. Qual é a nossa atitude cotidiana? Nossa atitude cotidiana é a atitude da oração e da adoração. Adoração, eu já falei isso numa outra live, numa outra fala,
né, foi live, numa outra fala, está num dos nossos vídeos aqui. Tá? O que significa a palavra adoração. Tá? Então, Moisés já deu os primeiros toques lá quando, nos trechos de Êxodo, e está bem explicitado lá. Mas essa adoração, quando a gente fala em adoração a Deus, é aquele momento de encantamento, é aquilo que na nossa alma se transforma em, em algo transcendente. Transcendente porque nós olhamos para a obra do Pai, olhamos para a criação, que é a obra de Deus, e nos encantamos com isso, nos sentimos, puxa vida, eu faço parte disso. Nós fazemos parte disso, isso é fundamentalmente importante. A minha existência depende fundamentalmente da obra, fundamentalmente da criação. A minha existência é parte integrante da criação. Então, isso tem um caráter de adoração, mas não tenha dúvida, imagina. Tá? Quando você para pensar sobre isso, você começa a... Caraca, velho! E não é que é mesmo. E veja, e não é uma reflexão assim profunda, acadêmica, transcendente. Ao contrário, é algo muito simples. E como é que a gente reforça esse sentido? Através da oração. Através do nosso momento, do nosso convívio com o Pai na nossa intimidade. Intimidade mesmo. É o momento que a gente está se preparando para o recolhimento à noite, é a hora que a gente se ajoelha na beirada da cama. Quando eu estou falando se ajoelhar na beirada da cama, meu irmão, minha irmã, não é uma metáfora, não é uma figura de linguagem, é efetivamente este ato, colocar o joelho no chão. Existe um sentido para este ato, que é um momento que é um momento de adoração, sem dúvida, e a hora que você coloca o joelho no chão, você entra em estado de submissão. E é naquele momento que os seus canais se abrem para um momento, Pai de amor, bondade e misericórdia. Abra o meu coração, me encanto com a vossa obra, me encanto com tudo aquilo que eu tenho recebido, que eu tenho vivido, que eu tenho desfrutado da criação, eu como indivíduo, pela minha saúde, pelo meu bem-estar, pelas coisas boas que estão acontecendo comigo. Eu estou falando só de eu e você, né? Nós, cada um de nós, interagindo com o Criador. Esse é o primeiro momento. Eu repito, isso é uma atitude. Reconhece o cristão pelas suas atitudes. Reconhece o cristão pelas suas obras, pelos seus feitos. Tá? Então, o que ele fala, se ele esbraveja, se ele grita, se ele tem o texto sagrado decorado de Gênesis a Apocalipse, isso pouco importa. Quais são as suas atitudes? Quais são as suas ações? As nossas atitudes e as nossas ações têm que ser aquela íntima, ligada ao Pai, num momento de reconhecimento da nossa submissão. Repito, de joelhos, na beiradinha da cama, ali, firme e forte. Esse é o primeiro momento. O segundo momento é que nós, eu e você, como somos parte integrante da criação, existe uma interdependência entre eu e você, entre você e o outro e o outro, e o outro e o outro e eu. Existe uma interdependência entre eu e o pé de maçã, uma interdependência entre mim e o pé de maçã e a videira e o pé de laranja, o cachorro, sabe? Uma série de interdependências, tá? Que são, como é que eu vou te dizer? São parte integrantes do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. E aí, quando a gente evoca o texto de Mateus, né, que fala amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, né, essa é uma
É uma fala que é recorrente isso. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo e tudo mais. Pô, mas cara, pera um pouco. Como assim? Como assim? Como assim? Então, voltando um pouquinho e lendo nas entrelinhas, tá? Amar a Deus sobre todas as coisas é ter esse sentido de adoração, o sentido de que o nosso coração se expanda, o nosso coração se ilumine, a nossa mente vá para um outro nível. E quando nós falamos amar ao próximo como a ti mesmo, aí começa o problema. Aí começa o problema. Porque o ato de amar, ele pressupõe que você tem absoluta, plena e total compreensão acerca de você mesmo e, e a partir de você, a sua relação para com o outro. Aí, aí o pau pega. Aí o pau pega e não alivia, porque nós vivemos cotidianamente envoltos por criaturas, por pessoas, né, que de alguma forma são pessoas que puxa vida, afinal de contas, como é que eu tenho que me relacionar com essa pessoa? Né? Lá no livro de Isaías tem um trecho lá, eu acho que é um começo, onde Isaías começa a falar com Deus, ele vai para um momento de meditação dele, para um momento de oração, e ele fala, pô, mas como é que é esse negócio? Como é que se prolifera esse povo que são que se mostra absolutamente contra as leis naturais, tem princípios éticos e morais absolutamente duvidosos? Como é que nós temos que interagir com essas pessoas? Inclusive pessoas do nosso grupo familiar, pessoas do nosso grupo, do nosso círculo de amizade. Como é que nós vamos interagir com essas pessoas? Repito, no texto de Mateus está uma coisa bem interessante. Amar ao próximo como a si mesmo. Como é que você está vendo o outro? Se você está vendo o outro com determinados traços e características personais que de alguma forma não está de acordo com aquilo que você entende que seja natural, a primeira coisa que você tem que fazer é olhar para você. Como é que você está diante deste fato em questão? Eu não vou enumerar, são muitos, porque aí eu vou acabar caindo numa esparrela. Então, como é que nós fazemos esta análise cotidiana? Lá, sabe lá no momento de adoração, à noite, como eu falei, para o joelho? É o segundo momento. É o segundo momento onde eu não só me submeto às leis de Deus, mas também eu me submeto a um exame de consciência, a um ato de contrição, onde eu reflito sobre as minhas ações. Começa, me parece muito fácil. Quando eu falo muito fácil, eu não, me parece muito simples, desculpa. Me parece muito simples. O fato de ser simples não significa que seja fácil, tá bom? Mas se a gente fizer isso todo santo dia, é que não falo. Uma caminhada. Uma caminhada, aqui na rua, por exemplo, uma caminhada aí de 2 quilômetros. É simples? É absolutamente simples. Mas as pessoas que não têm o hábito de fazer a caminhada, pode ser simples, mas não é fácil. Ela pode fazer num primeiro momento, cansar, ficar meio ofegante. Por quê? Porque não está acostumada a fazer. A partir do momento que você começa a fazer, a partir do momento que você começa a ter uma atitude, aquilo que era simples e difícil, continua sendo simples e começa a ficar fácil. Ficou claro? Aquilo que era simples, porém meio difícil, continua sendo simples. Agora fica fácil. De tanto você fazer, de tanto você ter esta atitude. E eu vou me reportar a um dos personagens que viveu aqui no Brasil, que certamente está na glória do Pai, foi Francisco Cândido Xavier. Um grande evangelizador, um homem de muitas letras, um homem que escreveu cerca de 560 obras, cada uma delas com mais de 700 páginas. Um homem que evangelizou, tinha a atitude ele foi um verdadeiro cristão em palavras e obra. Tinha uma atitude de cristão. Muito bem.
Ah, mas ele era espírita. Por favor. Por favor. Não, né? Não, né? Menos. Então, uma das coisas que eu me lembro muito bem quando ele foi inquirido sobre essa questão, principalmente no âmbito, ele citou o Evangelho de Mateus, amar a Deus sobre todas as coisas, que é, eu repito, o ato de adoração, o ato condicional à noite, e ao próximo como a ti mesmo. Ele fez uma coisa muito interessante. E o que ele falou naquele momento, já se vão mais de 40 anos, foi numa entrevista na antiga TV Tupi, ele foi muito incisivo com relação a isso. Às vezes nós queremos fazer uma coisa, nós tornamos uma coisa simples em algo difícil. E se fica difícil, existe uma justificativa para não fazer. Repito, algo simples eu transformo em difícil, por conveniência. E por ser difícil, convenientemente eu não faço. Amar alguém que teve para com você uma atitude hostil, uma atitude agressiva, fez para você alguma coisa que é limitante na sua condição, como é que eu vou amar essa pessoa? Como é que tem que ser o meu comportamento com essa pessoa? E aí ele te dá a chave. Aquilo que é simples continua sendo simples. Você não precisa dificultar o negócio. O que é dificultar o negócio? Agora eu vou modelar o Cristo Jesus e vou sair daqui agora, quando faço xixi, sai água benta, de tão maravilhoso que eu sou, de tão incandescente que eu sou, e vou sofrer com isso. Espera um pouco. Deixa eu analisar essa situação aqui. Por alguma razão essa pessoa fez o que fez. Por alguma razão essa pessoa teve essa atitude e está agindo desse jeito. Falou o que ela falou e o que ela falou. Espera um pouco, o que ela falou, deixa eu pensar aqui. Ela teve essa atitude comigo e ela falou alguma coisa a meu respeito. Isso que ela falou a meu respeito é verdade? Deixa eu pensar sobre isso. Ela falou alguma coisa. E isso que ela falou foi uma injúria ou o que ela falou foi realmente verdade, a meu respeito? Ela teve um comportamento diante daquilo que ela imagina que eu sou e será que eu sou mesmo? Será que eu sou essa pessoa pela qual... Não, eu não sou essa pessoa. Eu não tenho essa característica. Eu não represento esse tipo de pessoa que mereça do outro, daquela pessoa, uma atitude hostil, uma atitude... Então, pronto. Este problema passou a não ser meu. Esse problema é dela. Então, aqui começa a parte fácil do negócio. A parte fácil do negócio é quando eu entendo que eu já estou em uma condição plenamente, uma condição favorável. E essa condição favorável me coloca numa posição, numa atitude analítica, primeiramente de observador e possivelmente depois como uma atitude laboral, né? Uma atitude mecânica, ir lá e vou e faço, né? De tranquilidade, sossegado. Ele pode ter sido injurioso comigo, dizendo algo que não é verdade a meu respeito. Como é que isso... Qual é o tamanho desse problema? Qual é o tamanho dessa fala? Qual é o tamanho dessa atitude? Pode ser uma coisa tão íntima, tão circunscrita. Cara, na boa, eu não vou nem levar isso em consideração. Deixa pra lá. Mas é deixar pra lá mesmo. Né? No momento pode te dar uma coisadinha, mas deixa pra lá. Larga pra lá. A coisa segue por um outro caminho. E vai viver a tua vida. Vai cuidar da tua vida. Para de ficar enchendo o saco de que, puxa vida, olha o que ele falou de mim, olha, puxa vida, olha o que a pessoa pensa de mim. O que ela pensa a seu respeito é o problema dela, não é seu. O que ela falou a seu respeito é o problema dela, não é seu. Desde que você esteja absolutamente tranquilo e sereno. Você é realmente, eu e você,
somos verdadeiros cristãos pelas nossas palavras, e, sobretudo, pelas nossas obras, pelo aquilo que a gente faz, pelas nossas atitudes. Agora, você sai daí enfiando o pé na porrada, dando pé na jaca. Eu não estou dizendo para você ficar quietinho, para que você não reaja diante de uma agressão mais contundente, de forma nenhuma, claro que não, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou olhando para a possibilidade de que a gente não precisa, eu vou falar isso como rotina, no teu dia a dia, é na pegada cotidiana. Tá? Nós não, às vezes a gente é pego no contrapé, a gente é pego de surpresa. O capeta vem nos assediar. É uma coisa do capeta. Né? Então é uma coisa terrível. Ele vem buzina nas orelhas, tá? Justamente porque por alguma fraqueza, por alguma insegurança. Isso é característico nosso. Então, a partir do momento que a gente começa a ter um, um estado de alma mais. Um estado de alma mais recorrente, como atitude de adoração. Recorrente como atitude de adoração ao nosso cérebro, ao nosso psiquismo. Estou falando de coisa cognitiva, coisa real, coisa palpável, do dia a dia. Tá? Eu não tenho outro lugar para ir, a não ser o planeta Terra. Eu estou aqui. Eu repito, eu não tenho outro lugar para ir. Eu tenho que ficar aqui no planeta, preso à gravidade planetária e convivendo com as pessoas que estão à minha volta. Meu grupo familiar, meus amigos, as pessoas, enfim, as pessoas com quem eu me relaciono profissionalmente, essa é a vida. Nesse espaço de tempo da minha existência que eu tenho que fazer o melhor. Desta forma, quando não, você tem que amar o próximo, você tem que amar ao próximo, você tem que amar ao próximo, e não sei o que, vem para a realidade. Vem para a realidade. Presta bem atenção nas coisas que estão acontecendo com você. E é essa hora que eu me remeto ao Francisco Cândido Xavier, esse luminar da doutrina espírita. Fala, em primeiro lugar, olha para o outro e verifica se o outro se parece com você. Se parece com você, presta atenção. O que você está olhando para o outro é alguma coisa que você está olhando em si mesmo. Se o que você está vendo no outro você percebe com serenidade que não tem nada a ver com você, a única coisa que você pode fazer como um gesto de amor, ore por aquela pessoa. Você está nessa condição. Você está numa condição privilegiada, porque todas as noites, ao se recolher, você vai para o joelho. Todas as noites você tem um espaço do seu dia para destinar o seu pensamento e clamar ao Pai que tenha misericórdia daquela pessoa. Clamar ao Pai para que coloque uma centelha do seu amor no coração daquela pessoa. Pai coloca uma centelha do seu amor, pode incendiar a terra. E uma centelha do seu amor no coração daquela pessoa, e aí o seu pensamento começa a chegar no coração daquela pessoa, de coisa de mente para mente, sabe? Uma coisa telepática. Vai chegar um momento que talvez a pessoa, talvez aquele outro, talvez ele não tenha, não vá para o outro nível, não vá para o outro nível, mas ele vai parar de te encher o saco, você vai ter paz de espírito, paz no seu coração, e todas as vezes que você se lembrar daquela pessoa, você vai se lembrar com misericórdia, vai se lembrar com carinho. Tá? E, porra, caramba, tá certo, ele fez o que fez. Tá? Mas não, eu não tenho que trabalhar com ele, eu não tenho que me relacionar com ele, eu não tenho que firmar contratos de parceria com aquela pessoa, porque por uma única e exclusiva razão. Você sabe como ele funciona, ou como ela funciona. E sabendo como aquela pessoa funciona, é muito provável que se você se relacionar com ela de novo, as coisas vão se repetir. Porque olha, agora falando um pouco da minha vida profissional, alguns me conhecem, outros talvez não, foram já estou há quase 50 anos na lida terapêutica. E eu posso afirmar para você com todas as letras: atenção, nós não mudamos. Nós somos o que somos desde o dia que nascemos até o dia que
desencarnamos, até o dia que partimos da Terra para os píncaros da glória divina. Ou sabe Deus para onde a gente vai. De todo modo, nós conseguimos fazer transformações em nossa vida mediante propósitos. Mediante propósitos. Eu posso ser um dependente químico e vou ser um dependente químico para o resto da vida. A dependência química é isso, é que nem o paciente com câncer. O paciente com câncer é um paciente oncológico para o resto da vida. Ah, mas ele não tem... Não, é um paciente oncológico para o resto da vida. Se ele fizer algo diferente do que ele começou a fazer algo diferente e o médico deu a ele um diagnóstico, você está curado. Quando chega para mim, eu digo para o paciente, não, você não está curado. O câncer não tem cura. A dependência química não tem cura. A única coisa que acontece com você é o fato de que você criou algumas estratégias de sua vida e sabe que se você fizer diferente do que você vinha fazendo até então, a sua vida vai ser uma vida bem legal, bem bacana, né? Conectado, progredindo, evoluindo. Você gostou disso, então você vai passar a fazer um esforço para agir desta forma. Atenção! Atenção! Passa a agir desta forma. Então, essas pessoas, sem dúvida nenhuma, quando você olha para elas, essas pessoas mudaram? Não, absolutamente não. Elas são o que são. Vai chegar uma hora que ela vai ficar motivada por alguma razão. Uma razão maior. Tá? Ou não. Ou passa a vida inteira. Quando você conversa com essas pessoas na intimidade do consultório, são 50 anos de terapia. Eu já vi de tudo que você possa imaginar. Quando você vai na intimidade, quando você vai lá no âmago daquela pessoa, você vai encontrar, tá ali. Tá ali um demônio adormecido. Tá ali um demônio subjugado. Um demônio acorrentado. Mas ele tá ali. Vivo, vivo, vivo. E se você afrouxar as rédeas, liberar as amarras, ele vai se manifestar. Então, isso acontece comigo, acontece com você. Não se iluda. O que é que nós estamos fazendo quando fazemos esse nosso encontro aqui todas as terças-feiras? A gente vem domar os nossos demônios, vem mantê-los sob controle, vem reforçar os nossos propósitos. Então, aquilo que é simples, porém um pouquinho mais, e não é fácil, a gente tem que tornar aquelas coisas simples executáveis. Por isso a gente tem que repetir isso aqui. E aí a gente se acostuma a ter prosperidade. A gente se acostuma a ter um olhar misericordioso para com o nosso semelhante. Aí a gente pode até experimentar, olha só que legal, a gente pode até experimentar um momento onde nós sentimos um profundo e verdadeiro amor pelo nosso semelhante. Aí, Flávio, você não está exagerando? Não, não estou falando de boa. De boa mesmo. Às vezes a gente olha para aquela pessoa e a gente tem o nosso semelhante com um olhar conflitante. Conflitante. Porque aquela atitude é uma atitude tão insana ou até imoral e antiética que qualquer possibilidade que a gente tenha naquele momento de expressar o nosso amor é constrangedor até. Ai, Flávio, mas não foi isso que o Cristo Jesus falou. Pois é, eu sei, eu concordo 100% com você. Agora, vai pro campo de batalha. Vai lá pro campo de batalha, mané. Vai para lá. Vai ver como é que é lá no dia a dia. É o que eu falo. Ficar recitando palavras bonitas, versos bonitos ou versículos, é tudo muito legal. Eu acho super bacana porque isso modula o nosso pensamento. Agora, o que é efetivo são as nossas atitudes, as nossas obras. Nós somos cristãos pelas nossas atitudes e pelas nossas obras. E está dado o recado desta semana. Tá? Então, nós precisamos, uma das orientações que foi dada ontem pela manhã no grupo, né, é essa ideia de levar essa mensagem para
para mais pessoas, porque nós estamos precisando disso. Hoje nós vemos claramente o que se insurge das profundezas do inferno hoje são pessoas hostis, são pessoas ruins, são pessoas com traços éticos e morais totalmente degenerados. São pessoas que fazem coisas distantes, mas absolutamente, diametralmente opostas àquilo que realmente tem a ver com o progresso, com o desenvolvimento, com o crescimento. Perfeito? Nós estamos agora vivendo aí um momento de conflito, as pessoas se insurgindo com relação a isso, né? Grupos globalistas, grupos bicicletistas, grupos dos taxistas, grupo sabe Deus que coisa maluca. Não cabe aqui nenhum tipo de discussão político-partidária ou ideológica, filosófica, absolutamente não. Mas a gente está percebendo isso, e que pessoas estão tendo esse tipo de atitude diante de... estão se posicionando não como pessoas que têm uma atitude de compreensão, de entendimento, mas até uma atitude hostil diante disso. Isso não contribui para o crescimento, para o desenvolvimento e, sobretudo, para a transformação com a qual nós estamos vivendo e convivendo hoje. E os tempos estão chegando, tá? Já é chegado. Então, eu quero aproveitar para finalizar isso aqui desejando a você, especialmente a você, tá? Que está me assistindo agora, que está me ouvindo, tá? Muito obrigado por você estar comigo até esse momento aqui. Me alonguei um pouquinho, mas eu quero, nesse finalzinho da nossa conversa, pedir ao Pai de misericórdia que as bênçãos possam recair sobre você em particular. Que você possa fazer as suas reflexões hoje, que você possa, nesse momento, pode ser nesse momento agora, elevar o seu pensamento e ter uma atitude de adoração ao Pai. Saber que você olha para a criação, olha para a obra do Pai e se admira da obra do Pai. Você olha para você e se admira do quão legal você é, do quão bacana você é, de como você é importante nesse mosaico todo, como você é importante para o seu grupo familiar, como você é importante para o seu grupo de trabalho, para as pessoas com as quais você convive no seu dia a dia, com as pessoas que você... Como você é importante colaborando com a empresa que você trabalha, o trabalho que você realiza nessa empresa, né? Como você é importante como uma liderança dentro do seu grupo de trabalho, como você é importante para as pessoas que fazem parte do seu afeto. E que, a partir de agora, todas as pessoas possam olhar para você, mas olhar para você e ver não só que você é um verdadeiro cristão, mas que as pessoas consigam admirar as suas obras, consigam olhar para você e ver que as suas atitudes são realmente atitudes de um verdadeiro cristão, de uma pessoa que contribui para o desenvolvimento, contribui para o bem comum, contribui para o desenvolvimento deste planeta, desta choupana sideral. Nós estamos aqui. Não tem para onde ir. Nós temos que ficar aqui, conviver com as criaturas que estão aqui nesse planeta e, de alguma forma, contribuir para que nesta jornada temporal a gente consiga evoluir e progredir. Da minha parte, em particular, eu estou falando isso para você e estou falando isso para mim também, por favor. Tá? Eu não estou aqui pousando numa condição diferenciada, em absoluto. Eu quero desejar a você, então, uma ótima e linda semana. Lembrando que os nossos encontros são às terças-feiras aqui no Campeche, às 19h30. Das 19h30 até mais ou menos umas 8h15, 8h30, não mais que isso, tá bom? Então, qualquer coisa, deixe o seu comentário aqui embaixo, faça alguma consideração, tá certo? E eu vou gostar muito de ouvi-lo, tá bom? Repito, uma ótima e linda semana para você. Que a bênção do Pai misericordioso recaia sobre todos vocês. Tchau, tchau e até a próxima.